Gente, hoje nós estamos aqui no nosso programa Filosofé, Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, nesse quadro tão legal, que é apresentado por mim, Sandra Luz, e pela Denise Muniz, falando sobre literatura, por conta do nosso projeto, um projeto onde nós fazemos coletâneas de mulheres em livros incríveis, para que a gente possa deixar isso registrado no planeta. E hoje, né, Denise, a gente tem uma convidada tão legal, de uma coletânea tão legal que fizemos, né? Ai, nossa, e é uma honra estar com ela aqui, dividindo essa tela, porque fisicamente seria realmente bem desafiador. Ela é uma cidadã do norte do país. Uau! E nós Lá do estamos outro lado. aqui. Isso é que é o bacana da tecnologia, ela nos conecta, nos aproxima. É verdade. Denisa, que incrível te ver. E ainda por cima te ver tão linda. Isso. Tão colorida, né? Tão colorida. Ai, gente, Verdade. muita frequência boa, realmente, né? Rubeniza, seja muito bem-vindo ao nosso Linterando aqui. E para que a gente possa começar o nosso papo, não perder nem um minutinho, vamos passar, assim, uma pergunta auspiciosa para você, tá? É Tá verdade. Rubeniza Barbosa, como você se define? Gente, eu me defino hoje como uma mulher que está buscando cuidar de si. Uau! Sim, porque por muito tempo eu me deixei um pouco assim esquecida, né? E faz uns 2 anos que eu estou buscando esse cuidado comigo, com a minha saúde, com o meu corpo, com o meu espírito, porque eu vejo que isso é muito importante. Eu vou dizer assim, que são partes de nós que precisam desse cuidado unidos, né? Corpo, mente e espírito, porque quando um não está bem, alguém vai falar, ou o corpo vai falar, mas vai ali te mostrar que não estão bem. Então, assim, hoje eu me defino como uma pessoa que está buscando cuidar de si mesma. Né? Muito Ou fazendo importante. terapia, ou indo numa academia, ou fazendo caminhada quando não dá para fazer uma academia. Gente. Então, eu estou nessa busca de E, cuidado, Rubeniza, autocuidado. Rubeniza, isso é muito legal, porque olha só, Rubeniza, aqui, tá? Depois eu vou mostrar com mais interesse. Gente, então, olha só, faço o que eu digo e faço o que eu faço. Porque ela escreveu um livro chamado A Arte de Cuidar e se cuida. É verdade isso, né? Está se Olha, cuidando. isso é muito legal, gente. Por quê? Porque nosso trabalho aqui está muito direcionado às escritoras ou para a cultura feminina. Então, outras mulheres ouvindo isso significa, a Rubeniza é terapeuta, a Rubeniza não sei o quê, a Rubeniza está isenta de tudo. Não, muito pelo contrário, está despertando igualzinho gente, né? Sim, Despertando de uma forma muito bacana. Isso, sabe, Rubeniza, é muito importante para que a gente possa escrever, para que a gente possa trazer essa energia desse livro e para que você possa trazer a verdade que você escreveu ali dentro. Não é, Denise? sim. Nossa, Por muito muito bacana. tempo, Denise, eu achei, né, e até pelas coisas que eu acreditava, que cuidar de si era egoísmo, que primeiro o outro, depois você. Sim. E aí, com o passar da caminhada, eu venho descobrindo que é primeiro você, depois o outro, porque não tem como você ajudar ninguém se você não estiver bem, né? Se você não estiver com o corpo, a mente e o espírito bem. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Sim, Né? A gente tem que começar a olhar, despertar para isso em primeiro plano, para depois sim, despertar para o mundo, né? E é tão bacana, você falou uma coisa, Rubeniza, que muita gente vem dizendo que o egoísmo está meio disfarçado de amor próprio, meio disfarçado de algumas questões assim. Mas a gente sabe muito bem o que é o egoísmo e o que é o autocuidado. Então, essa história que está rolando por aí, que o egoísmo está disfarçado, isso não vai rolar muito para a gente, porque a gente já entende que o autocuidado, o autoamor, não é egoísmo. Isso é muito importante a gente pontuar, né? Agora, Rubeniza, você sabe que a gente, quando recebe um convite,
assim como eu recebi de Sandra Luz, e você recebeu dela também, é algo que movimenta as nossas forças, a nossa energia. E como é que foi para você, Rubeniza, receber esse convite para compor a coletânea Arte de Cuidar? O que mexeu aí dentro? O que movimentou? Então, o fazer o livro, compor essa equipe e trabalhar junto e estar ali fazendo, foi um sonho. Porque, assim, há 2 anos atrás, antes da gente escrever o livro, eu vinha pedindo, orando, rezando, né, de acordo com o que as pessoas acreditam, que eu queria escrever um livro. Mas eu não sabia como, não me imaginei de que jeito, ou através do quê, ou onde eu buscaria, mas eu queria muito escrever um livro. E aí eu lembro que eu ficava assim: "Meu Deus, eu quero escrever um livro, Senhor, eu não sei nem por onde começar, mas se só abrir uma portinha eu vou entrar e vai dar certo". E aí, quando a Sandra me convidou, eu falei: "Meu Deus, ó o meu sonho aí realizado", né. Então a gente tem muito a gente aprende muito, a cocriar, a escrever e tudo, então eu tinha escrito lá que eu queria, escrever um livro, fazer parte de um livro, mas eu não sabia como. Então essa parte eu dizia assim: "Senhor, o senhor me direciona, porque essa parte eu não sei, eu sei o que eu quero, mas por onde, com O quem, eu como não deixa ele resolver, né? não sabia". E aí, assim, como eu moro aqui, em Vilhena, Rondônia, então, assim, lá no finalzinho, eu fiquei assim, eu falei: "Meu Deus, por onde, né?". Aí quando a Sandra me convidou, eu falei: "Ah, Senhor, é por aqui que vai ser". Fantástico, Rubeniza, muito bom. Gente, E ela mais trouxe uma uma coisa vez a aqui. tecnologia conectando Sim, desejos, sonhos, fazendo isso tudo acontecer, né? Mas olha só, Denise, ela trouxe uma coisa muito forte aqui, que quando a gente cocria de uma forma verdadeira e sabe cocriar, e não precisa interferir o como isso vai acontecer, as frequências voltam com a gente. É, Então, parece que o universo ele se reorganiza de uma forma tão bacana que ele vai buscando as energias afins. E aí a verdade. gente se une, você vê, ela é em Rondônia, a gente aqui, Rio de Janeiro, É. né? E como ela ia me encontrar? Né? Como isso ia Aham. acontecer? Aí vem essa coisa da tecnologia, né? Por sinal, a gente se encontrou aonde? Aonde você viu essa ideia que você acabou chegando aqui junto a mim, e a gente acabou fazendo essa conexão da coletânea A Arte de Cuidar, e não só isso, você ficou fazendo parte da equipe de atendimentos terapêuticos da Casa do Abraço Maria Madalena. sim. Aonde você se conectou nessa história? As pessoas, às vezes, elas olham assim e falam assim: "Nossa, terapeuta", mas terapeuta também não precisa de ajuda, né, terapeuta não precisa fazer terapia, mas antes da gente ser terapeuta, a gente também é um ser que veio com as nossas questões a resolver, né. Eu estava até pensando esses dias, assim, que a gente quando criança, a gente não resolve nada, a gente vai guardando e aí, assim, a gente virou adulta e a criança vai lá e diz: "Ó, resolve isso aqui, que lá atrás eu não consegui resolver". Não tinha E aí eu como. conheci a Sandra assim, tentando resolver minhas questões, Foi. interna, que já vinha comigo há um certo tempo. E aí a gente foi conversando e ela me convidou para fazer parte da casa, né, com a mesa quântica do reino animal, para trabalhar os animais. E aí a gente foi se conhecendo e deu certo a parceria, a gente está junto na casa, E mas olha, foi assim. foi assim, né? Não, e olha só, Denise e Rubeniza, vale a pena a gente poder trazer aqui uma coisa que todo o nosso trabalho, inclusive literando, a arte de cuidar, a poesia que mora dentro de você, a arte do desaceleração, todos os livros que passaram e que tiveram ser literando, eles sempre foram muito direcionados pela espiritualidade. Sempre, o tempo inteiro. E a espiritualidade, às vezes, ela direciona coisas para a gente que a gente não enxerga nos olhos físicos. Então, quando uma pessoa chega, não é só para pedir ajuda, como foi o caso do ministro, é porque a alma dela tinha um brilho especial que precisava vir para fora.
e ela não, talvez a terapia para ela não desse tão certo do que a terapia de escrever um livro. Estou com o desejo que ela queria, que ela já tinha co-criado isso para o universo. Gente, às vezes eu fico pensando isso, não sei se já é isso, eu fico pensando, eu falo, gente, que coisa inteligente, sabe? Que coisa incrível, como é que as frequências vão se juntando. Eu sinto assim, muito feliz em poder ter a oportunidade de participar e ver isso acontecer na vida da gente, principalmente nos nossos projetos. Então, eu fico muito embevecida com isso, sabe? E muito agradecida também. Não sei se vocês estão entendendo esse processo, se eu estou viajando. Não, Aqui com a não gente. está viajando. Eu acredito também muito nisso. E acredito principalmente porque Rubeniza é uma prova disso. É uma prova viva. Não é? É uma prova viva desse desejo. Teve um programa que nós estávamos, Rubeniza também estava, né? E falamos sobre os sonhos. Sim. Os sonhos, e eu fiquei pensando muito sobre o que eles eram, e eles são o reflexo da nossa alma, às vezes na hora que dormimos, às vezes quando estamos meditando ou pensando. Então, o que nós somos e que quando colocamos vontade, alcança. É energia, né, gente? É energia. Pensamento e energia. Vai trazer. E ainda mais quando é o que nós somos, a nossa essência verdadeira. Porque muitas das vezes a gente tem sonhos que não têm ressonância com o nosso verdadeiro eu. Sim. Então, não vai funcionar, né? Não vai. Não, Inclusive, de verdade. Verdade. Inclusive, eu até estava fazendo um curso, mas não estava ressoando comigo. Era como se todo dia eu tivesse que brigar comigo. Vai lá, vai fazer. Então, assim, a gente tem que estar realmente observando o nosso eu, que ele está dizendo assim, não vai, né? Isso. E a gente está se esforçando lá, vai, vamos concluir o curso. Mas, assim, o interno da gente fica assim tão desesperado para não fazer mais, que eu falei assim, eu tenho que me ouvir, né? E eu parei. E quando eu parei, é como se a minha alma tivesse feito assim, ufa! Bom. Então, isso acontece às vezes também nas relações que a gente tem com as pessoas, né? Às vezes aquela pessoa está fazendo mal para a gente de alguma forma, está nos afetando, mas a gente está insistindo, está ali, está do lado. E a nossa alma está dizendo, não está te fazendo bem. Então, assim, é hora da gente também colocar limite. Esse autocuidado também é colocar limite nas relações, né, que a gente tem, no nosso dia a dia, no serviço, em casa, porque delimitar alguns, não vou dizer lugares, mas delimitar situações, né? isso, até aqui você vai, até aqui você não vai, não está te fazendo bem, vamos parar, né? Se ouvir o seu corpo, a sua intuição. Às vezes está todo mundo fazendo a dieta, mas você sabe que aquilo para você é horrível, desesperador, mas você está fazendo, você não está feliz. Então, assim, buscar sempre o melhor para si. Às vezes a dieta é boa para aquela pessoa, mas não é para você. Às vezes aquilo que te faz falta não faz falta para o outro. Então, a gente ter esse cuidado de se ouvir, né? Ouvir o que você está dizendo, não é para mim, não vou por aí. É para mim, então eu vou, não importa quem vem comigo, mas eu tô indo. Eu acho que assim, é onde eu tô começando a me ouvir mais, né? Faz 2 anos que eu tô nessa busca e agora que eu tô conseguindo entender o que é ouvir o corpo, né? Porque eu ficava assim, eu falei, mas gente, como que as pessoas falam assim, ouvir o corpo? Será que ele fala com a gente? Como é que ele fala? Mas essas questõezinhas, né? Sim. Que a gente às vezes não está habituado, e a Sandra fala muito assim, de se ouvir e tudo, e eu dizia, mas como que será isso? Porque não, na realidade, gente, a gente tem uma frase de Maria Madalena que é ouvir a voz da alma e o som do coração. Isso aí é meio metafórico, é meio metafísico, mas isso é real, porque como nós somos vibração, né, a gente sente a vibração, não é que a gente ouve uma voz, tem gente até que ouve voz mesmo, né? Mas a gente normalmente, quando a pessoa não está pronta ou está muito densa, mesmo que ela esteja nessa sintonia, ela sente uma presença, ela sente uma diferença na energia. Ela diz, nossa, está alguma coisa acontecendo de bom ou de ruim, né?
E a gente tem que começar a perceber. Então, gente, mais uma vez, nós somos assim, muito gratas, Rubeniza, de você estar aqui com a gente, você está no nosso projeto, você ter trazido essa energia de confiança para estar na Casa do Abraço, acreditando na voz da alma e sobre o coração, e escrevendo essa coletânea, A Arte de Cuidar. E eu vou deixar para a Denise te fazer uma pergunta, eu acho que essa pergunta é tão fundamental para a gente entender mais esse processo, né, de uma parte do livro. Eu vou deixar isso para ela, na realidade eu vou deixar essa história para ela dizer, porque essa também, ó. Olha, Rubeniza, todas nós que escrevemos sempre temos aquele trecho, aquele período que foi significativo na nossa escrita. Você escreveu a arte de cuidar através dos seus saberes, através do seu coração. Mas ali, naquele conteúdo todo, o que você destacaria para aquela leitora que ainda não adquiriu o livro? Qual é aquela parte que você colocou toda a sua luz e toda a sua emoção? Gente, o primeiro capítulo do livro, eu acho que para mim foi desafiador, né? Que é a responsabilidade de nascer mulher, Sim. né? Tipo, o que é ser mulher para você? E eu fiquei pensando sobre isso, e aquilo para mim foi assim tão desafiador e tão interessante que eu resolvi perguntar para algumas amigas minhas que trabalham comigo numa escola que eu dou aula na parte da manhã, aqui no município de Vilhena. E até elas ficaram assim se perguntando. Teve uma que me disse assim: eu não sei. Uau. Porque assim, a gente faz tanta coisa para tantas pessoas no nosso dia a dia, que quando chega alguém e pergunta assim: qual que é a sua responsabilidade enquanto mulher para você? A gente não sabe. A gente não se olha, né? A gente não se olha. E aí teve uma senhora que falou assim, ela falou assim: nossa, que pergunta difícil. Né? Deveria ser fácil, mas é uma pergunta difícil, porque a gente está na correria tão grande com o nosso dia a dia, de organizar a casa, de ir trabalhar, quem tem criança, quem tem seus pets, naquela correria, que às vezes a gente se esquece realmente de olhar para a gente e se perguntar: qual que é a minha responsabilidade comigo, né? Comigo em primeiro lugar. Então, assim, eu achei essa parte assim muito desafiadora, e eu vi, perguntando para algumas mulheres, que para elas também era muito difícil responder isso. Incrível, né, gente? Você está Muito falando difícil. isso e eu estou aqui pensando, sabe? Por que é tão difícil para muitas mulheres entenderem a necessidade do autocuidado? Por Sim. que é tão difícil para algumas mulheres entender a necessidade de se instruírem? É porque, na verdade, nós ainda nem entendemos o que é ser mulher. Exatamente. Então, se a gente não parte desse pressuposto, as outras coisas ficam perdidas por aí, né? Os interesses não chegam. Sim, Então, e você pôde ter a prova perguntando para as suas amigas e elas não sabiam dizer o que era ser mulher. E o mais interessante é que você vê, isso é uma coisa simples, é uma questão de gênero só. Né? Mas até ser uma questão de gênero foi difícil quando a Rubeniza trouxe, né, pra gente. Isso daí, gente, quando a gente tem uma escola chamada Escola para Mulheres. E a Escola para Mulheres, a primeira pergunta, né, que a gente faz na Escola para Mulheres é essa: quem eu sou? Então, esse quem eu sou é a maior dificuldade. Essa escola já tem um tempão, já fizemos 4 trabalhos com ela, que você já teve 4 escolas, né? E as pessoas não sabem, elas não sabem nem dizer que é do gênero feminino, sabe? Então, aí uma diz: eu sou Joana da Silva, mas é uma coisa além, um pouquinho além. Você se observar, se cuidar e entender qual é o seu propósito, como ser humano e como alma, né?
Então, isso é muito importante. Eu acho que esse ponto que você está trazendo aqui, Rubeniza, é inclusive para poder corroborar junto com o porquê que você escreveu Arte de Cuidar, Sim. traz um ponto muito importante para as mulheres começarem a olhar e observar. Você está trazendo fatos vivos, fatos verdadeiros, de coisas Sim, que você perguntou direto, ó, tipo, olho no olho, e é. você recebeu quase uma pesquisa para É, entender essa sua pergunta do livro, tá? Que eu achei muito legal isso, tá? Eu achei muito legal. interessante isso, tá? E a gente está vendo a necessidade da gente ter de se cuidar, da gente buscar terapia quando é necessário, porque tem pessoas que conseguem Sim. se autotrabalhar de uma forma mais positiva do que outras, e você está aqui dando seu depoimento não só como autora, mas como mulher. Mulher dentro desse contexto de buscar a consciência da sua própria cultura. E o que você está fazendo aqui? Então, eu acho assim bem interessante. E eu sei por conta dessas questões também, Rubenida, que você tem um plano futuro. Inclusive, no ano passado você deu assim, uma ideia, sabe, assim, deixou a gente assim meio a pensar, né? Que vai acontecer, de repente, a sua participação no segundo volume do Eu Sou História, para você contar a sua história. Isso é verdade? Isso é um plano? Ou você tem outros que você pode contar aqui para a gente, né? Então, esse é continuidade do sonho, do primeiro sonho, né? Fazer parte da escrita de outro livro. Sim. Então, assim, é, eu costumo dizer assim, que eu escrevo muito no papel meus sonhos, aquilo que eu desejo realizar, e daí eu guardo. E daí, quando eles vêm, eu digo, olha, eu consegui, né? Olha, eu pedi, mas não pedi direito, veio faltando. Esse ano eu quero fazer parte desse livro, sim, tá já dentro das minhas metas do ano de 2026. Sim. Eu quero cuidar mais do meu corpo físico, porque é o veículo, né, que a gente tem para estar andando, vivendo, conversando. Então eu quero olhar mais para o meu corpo, porque o ano passado eu olhei muito para o meu espiritual, para o meu eu interno, né? E acabei deixando um pouco o corpo físico de lado. Então, esse ano eu quero ter um equilíbrio entre o espiritual e o corpo físico, né? Quero cuidar do corpo físico, então já vou começar a fazer a minha cirurgia, que eu estava esperando fazer, deu certo, vou fazer agora esse ano. E eu quero. Gente, eu quero tanta coisa. É, Mas eu Olha, quero divulgar mais a terapia, porque eu vejo que tem muito preconceito ainda relacionado à terapia, né? Como o espiritismo, ou as pessoas às vezes têm medo de fazer reiki, né? A sessão de reiki ou a sessão de barras, porque acha que não é uma coisa de Deus e alguma coisa relacionada a isso. Então, assim, eu vejo que eu quero divulgar algo que me faz bem. E a sim, terapia, para mim que sou terapeuta, que faço terapia, me faz muito bem. Então eu quero ver se eu dissemino um pouco é um preconceito de quem não conhece que tem relacionado à terapia, porque assim, nesses 10 anos, a terapia mudou muito a minha vida. Me que mudou muito como lindo. pessoa, eu sou menos estressada, só por hoje, né, só por hoje Só menos por raiva, hoje. só por hoje mais paz, mais tranquilidade, e resolveu muitas, mágoas minhas de infância que eu tinha, que eu trazia, né. Então a terapia também me fez, melhorar essas questões minhas da infância, porque na infância a gente não resolve, como eu falei, né, a gente vem trazendo tudo no pacotinho, quando chega na fase adulta diz aí para o adulto: "Ó, toma aí, vamos lá resolver isso aí, porque eu não consegui". Então, tinha muita coisa no meu pacotinho, e quando eu fiz terapia, o Reiki, eu amei o Reiki, então, assim, também sou terapeuta de Reiki, e quando eu alinho o chakra, que a pessoa vem estressada, que ela sai, assim, feliz, em paz e tranquila, eu digo: "Olha, que maravilha", né. A gente vê a mudança das pessoas que chegam, às vezes, triste, às vezes desesperançosas, eh, querendo, às vezes, até, fazer coisas contra si mesmo, Desistir, né. né? Desistir. Isso, desistir. Belisa, olha só o que você está trazendo para a gente. Olha que coisa interessante. A gente pode aqui criar uma fase, que a gente já está quase chegando no final do nosso encontro,
Então, uma das coisas que você está trazendo para cá é que você vai ter oportunidade de escrever isso quando você contar a sua história. Porque o Eu Sou História é uma coletânea terapêutica. Então, você vai poder mostrar para as mulheres que vão ouvir que a sua história foi importante para você e você buscou a terapia por conta da terapia que você abraçou e está como terapeuta agora numa casa que trabalha com mulheres. Então, isso é muito importante para poder colocar. Eu acho que realmente vai ter como é que eu vou falar, um peso muito forte para quem lê a sua história, a coletânea desse ano de 2026. Eu acho que você vai poder contribuir muito, não só para o individual de uma mulher, como para o coletivo de uma cultura. Sim. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui, mais uma vez, gratidão por a gente estar trocando, e mais uma vez eu vou passar, eu estou hoje passando todas as bolas da Denise, ela está assim, poderosa, sabe? A autora best-seller está poderosa. Eu vou passar para poder finalizar esse nosso papo cabeça com o Café do Universo Feminino. Denise, a voz é tua. Ai, Rubeniza, a gente precisa terminar o papo, né? É uma pena, mas precisamos. E nós sempre deixamos aqui um pedido para as nossas entrevistadas, que é uma mensagem, que essa mensagem seja aquela mensagem do fundo do seu coração para o coração daquelas que vão ouvir esse programa daqui a pouco. Rubeniza, o que você pode deixar para a gente de coração para coração? Olha, a mensagem que eu deixo é: fique ao lado de quem te respeita, de quem vai somar com você, e tire da sua vida tudo aquilo que está te adoecendo ou que está te prejudicando de alguma forma, sabe? Escute mais você. Siga o seu coração, como diz a Sandra, e a sua alma, o desejo da sua alma, porque o caminho é seguro. Muito lindo. Muito lindo. Gente, mais uma vez, estamos aqui juntas, recebendo mulheres tão importantes, sabe, na nossa vida. A gente tem aqui um propósito, esse propósito é realmente dar voz, e realmente trazer as pessoas aqui que sentem no coração que precisam ter essa voz, e que através disso deixa registrado a sua história, os seus momentos em livros, porque os livros são, sabe, o reflexo de toda a sua vida no registro da vida, no registro do livro da vida. Então, gratidão. Que todos que estão aqui conosco, né, Denise? Possam estar lá, assistindo o nosso canal, dando seu like, divulgando esse trabalho que é o Linterando dentro do Filosofia Papo Cabeça com Café. E muito grata mais uma vez, né, Denise? Sim, Rubeniza, gratidão imensa. Beijo no coração. Gratidão, meninas. E olha, antes de nós acabarmos o programa, temos o nosso livro. Hoje nós temos a Raila, que sempre nos organiza, ela que traz essa oportunidade de estarmos aqui, e ela vai terminar esse nosso café, esse nosso trabalho no Filosofia para a Cabeça com Café, mostrando o livro. O livro, a e capa do nosso livro. Falando que é a arte de cuidar. Olha que delícia, gente. Olha que lindo. Coletânea que Rubeniza passou e que Rubeniza escreveu com a gente, junto com as equipes, com os terapeutas da equipe da Casa da Abraço Maria Madalena. Beijo no coração. Beijo. Gratidão. Beijo, gratidão. Pessoal, tudo bem? Mais uma vez no carro, mas eu vou gravar uma fofoca cósmica aqui rapidinho. E tá todo mundo falando nas redes sociais sobre o que aconteceu com aqueles astronautas todos que vieram, né? E teve um que pediu para falar com... para falar com o padre. E dizem que quando ele viu a cruz no peito dele, falou que ele chorou compulsivamente. Porque era uma pessoa, era um acho que ele, não sei se ele é físico, o que ele é. Só que ele não tem religião nenhuma. Só que tá todo mundo falando o que aconteceu naqueles minutozinhos que o pessoal ficou atrás da lua, naquele puro silêncio, né? É nesse silêncio que você tem a sua conexão com o universo, com o Criador. O que será que conectou no cardíaco dele para ele ficar nessa situação, né? Para ele chorar compulsivamente? Todo mundo está comentando isso. E você? O que você acha disso tudo?
Você acha que isso aí é uma grande conspiração ou vocês acham que isso aí é mais uma cortina de fumaça? Beijo no coração de vocês, Vânia, da Fofoca Cósmica. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no Filosofé Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, esse programa que busca levar o conhecimento muito além daquilo que nós estamos acostumados a ver. E nesse mês de maio, nós temos um tema muito especial nesse nosso trabalho, que é a fé. E a fé ela vem trazendo uma vibração muito positiva, que vem abrindo, vem expandindo, que é o azul. E falar sobre o azul é muito importante, porque o azul ele tem uma polaridade muito bacana. Ele tem aquela polaridade de ver além através do conhecimento, pelo lado positivo, e pelo lado negativo é aquela ignorância, aquilo que a gente não quer enxergar. E a fé é isso. A fé, ela é falta de enxergar que Deus está dentro de nós e que nós construímos tudo aquilo que chega até nós. Então, fé tem a ver com vibração, tem a ver com consciência, tem a ver com expansão de consciência e o que você vibra do seu pensamento e do seu coração. O azul, ele traz uma coisa muito interessante para a gente, porque esse azul, ele é o espírito da verdade. E ele traz essa verdade a nível de expansão, literalmente de ver além, o que deve ser trabalhado com a fé. A fé, ela é inocente porque ela não julga. A fé, ela levanta porque ela realmente ela mostra que tudo é possível. A fé, ela nos traz um propósito. Isso tudo tem vibração do azul. Ele é aqui e aqui. Na realidade, são os azuis, né? Que vem subindo, vem elevando, ele vem trazendo todas essas energias ascensas. Essa energia onde a gente vai olhando para o céu e trazendo todas essas coisas maravilhosas. Eu quero deixar aqui que a fé realmente é azul. E fé, dentro dessa consciência vibracional, significa que é a alma buscando e achando a maturidade. Então eu quero deixar para vocês isso. Fé é o nosso tema de maio. É um tema que inspira, é um tema que traz a consciência do conhecimento e traz a busca da verdade através da expansão. Nós vamos falar muito sobre isso. E, na realidade, esse azul está dentro de uma era, a Era de Aquários. A Era de Aquários ela vem com uma consciência, vem com um apelo muito forte, que é o apelo da chama violeta, livre de espiritualidade, que nada mais é do que uma mistura de azul com vermelho. E nós já viemos falando sobre esse vermelho, sobre tudo que ele pode acarretar na nossa vida física, mental, emocional, espiritual. E agora nós vamos entrar nesse azul que vai expandir, ele vai trazer uma direção de propósito maravilhosa para a gente e vai trazer uma coisa muito incrível, que é um estímulo para nós nos libertarmos das nossas amarras. Fé, energia do azul, consciência, expansão, conhecimento, senão se torna uma fé seca. Gratidão por esses minutos, porque esses minutos são muito importantes para a gente poder trocar e trazer essa visão além. Aliás, visão além significa índigo, que é um azul um pouquinho mais escuro, que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ele aqui. Mas vamos retornar essa energia dessa vibração da fé, aquilo que nós falamos, que possam vir com palavras de muita sutileza, que os nossos pensamentos possam vir a se acalmar e a ter, como é que eu vou falar, a busca dessa visão, desse olhar interno para que a gente possa encontrar toda essa energia muito elevada dentro do nosso coração. O meu nome é Sandra Luz. O meu trabalho aqui é fazer com que quem me ouça possa começar a amar as cores, entender que elas não estão aqui no nosso planeta por um acaso, que o Criador simplesmente ele coloriu todo esse universo de cores específicas para mostrar para a gente que cada cor tem uma personalidade, cada cor tem um quê importante para nos ensinar. E todas as cores são espirituais, porque elas trazem uma consciência de expansão. E é isso.
Esse meu cadinho aqui, onde a gente fala de cor ciência, significa ciência da cor, para que vocês possam fazer da vida de vocês uma energia melhor, uma qualidade de vida melhor. No nosso próximo programa, vamos trazer a fé, vamos trazer uma fé com muita consciência e entender que nós podemos construir essa vibração dentro de nós, passo a passo. Gratidão. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao quadro orgânico integrativo do nosso Filosofé Papo Cabeça com Café. E o assunto desse mês é fé. E hoje, no nosso primeiro programa, vamos falar sobre o que você come e aquilo que também alimenta a sua fé. Pois é, você já parou para pensar que a sua alimentação pode estar fortalecendo ou enfraquecendo a sua fé? Porque lá na Bíblia, comer era um ato físico, era um ato também espiritual. Então, logo no início dos estudos bíblicos, lá em Gênesis 1:29, a gente encontra o primeiro direcionamento alimentar na humanidade. Nesse versículo, Deus concede ao ser humano e aos animais toda a planta e fruto com sementes como alimento. O versículo simboliza a provisão divina e a harmonia original entre as criaturas e a natureza. E isso mostra que o alimento não era só nutrição, ele era conexão, ele era harmonia com a criação. Mas ao longo do tempo, a gente foi se afastando disso. E hoje a gente vive um cenário de alimentos não naturais, de pressa, distrações e comer sem presença. Comer sem consciência. E isso não afeta só o corpo, afeta a mente, afeta o humor e até a nossa espiritualidade. E depois lá em Coríntios 6:19, o apóstolo Paulo lembra que o corpo é templo do Espírito Santo. E nesse contexto ele falava sobre a responsabilidade com o próprio corpo, não apenas moral, mas também física, né? E se o corpo é templo, quem vai sustentar esse templo? Traduzindo aqui para o nosso orgânico integrativo, quem sustenta é a alimentação. E talvez a pergunta que a gente precise fazer hoje seja: como eu tenho cuidado desse lugar onde habita a minha vida? Como eu cuido do meu templo? Porque quando o corpo ele está inflamado, quando a energia está baixa, quando há excessos, distrações e desorganização, fica muito mais difícil sustentar clareza, equilíbrio, presença, foco, né? Hoje é uma queixa muito geral as pessoas estarem sem foco, sem atenção. Então, cuidar da alimentação é cuidar da consciência. Então, uma alimentação colorida, viva, é uma forma de honrar a vida que recebemos. Porque aquilo que você come também constrói quem você é. Então, cuidar do seu templo de forma saudável, com certeza, vai te conectar com a sua fé. A alimentação, ela sempre tem que ser uma alimentação natural, uma alimentação viva, uma alimentação colorida naturalmente, não por corantes artificiais. Então, eu vou buscar acrescentar no meu café da manhã frutas, né, variadas, cereais, castanhas. Eu vou procurar acrescentar no meu almoço verduras de diversos tipos, legumes, cereais, grãos, né? E dependendo também da situação, a proteína animal. Vou trazer para o meu lanche da tarde mais um punhadinho das frutas e castanhas, né? À noite eu vou também poder fazer uma sopa colorida com verduras, com legumes. Eu vou poder também utilizar algumas formas de proteínas vegetais ou animais. Então, esse equilíbrio é que vai equilibrando e alinhando o nosso ser e trazendo, assim, uma calma, uma coerência que se alinha e se ajusta também à nossa fé. Eu sou Larissa Cohen, sou nutricionista funcional e uma das idealizadoras da plataforma de saúde integrativa Health 5D. Espero que você tenha gostado dessa nossa reflexão de hoje. Gratidão e até o nosso próximo Orgânico Integrativo. Voz da Alma de Madalena é um pequeno oráculo de mensagens de Maria Madalena, canalizadas por Sandra Luz em 2018 para reflexões e consciência.
As mensagens buscam tornar o ser humano livre em sua totalidade, ancorando o amor em todas as dimensões do seu ser. Voz da Alma de Madalena é uma mensagem na semana de 3 de maio, dia 9 de maio. Quando as palavras foram tiradas ou o oráculo foi retirado, uma mensagem muito interessante, inclusive em concordância com o tema do mês aqui no Filosofé, que é fé. Mensagem de Maria Madalena. Sinais de bem-aventurança surgem no seu caminho. Gente, é importantíssimo darmos atenção a isso. Isso é um sinal de esperança, é um sinal de vibração, é um sinal de mudanças. Então, esta é uma semana de mudanças, coisas boas vão acontecer. Prestem atenção em cada passo, em cada coisa que chegam para vocês, porque é abençoado, é uma energia muito positiva chegando na sua vida, no seu caminho. Pois é, acreditem, tenho fé em vocês, porque a fé começa dentro de mim, a consciência divina está em mim e eu posso mudar tudo no mundo. Eu posso ser essa consciência. Gratidão.